Olá pessoal, dando continuidade ao projeto do sensor de umidade de solo com PIC 16F88. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a rotina que vai fazer a multiplicação do resultado do conversor AD para obtermos aí o percentual de umidade. Então naquele vídeo onde eu mostrei os cálculos para a configuração do conversor AD, chegamos à conclusão que vamos ter que multiplicar o resultado da conversão, que vai de 0 a 255, por um determinado valor, que vai nos dar aí o percentual de 0 a 100%. E a gente chegou aí à conclusão que cada incremento no resultado do conversor AD representa 11,730 milivolts, que é 0,392%, 0,392% de 3 volts, que é o nosso... Os 3 volts aqui é o nosso range aí do conversor, que é a tensão máxima que ele vai medir, menos a tensão mínima de referência dele, que dá os 3 volts. Então essa é a escala do nosso conversor. Então cada incremento no registrador de 8 bits que nós vamos ter do resultado do ADC, isso vai significar 0,392% do nosso resultado, ou seja, 0,392% de umidade. Então, para isso aqui, a gente vai ter que fazer uma rotina de multiplicação, onde nós vamos pegar um registrador, um determinado registrador, e multiplicar por 0,392. Como vocês sabem, o PIC ele não trabalha com números flutuantes, né? Trabalha só com registradores de 8 bits, esse PIC aqui que nós estamos utilizando, o 16F88. E ele também não tem multiplicação implementada no hardware, então a gente vai ter que fazer essa multiplicação, criar aí uma subrotina para fazer essa multiplicação via software. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Aqui eu já tenho então o projeto carregado no MPLAB, ele é o mesmo projeto do vídeo anterior. A única coisa é que eu acrescentei esses registradores aqui, que vão fazer parte das rotinas de multiplicação. Então nós vamos ter aqui duas rotinas, uma que faz a multiplicação de dois números, um pelo outro, naturalmente, e ela usa o esquema da soma sucessiva. Então se você tem, por exemplo, 3 vezes 5, ele vai pegar 3 mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Ele vai fazer a soma do número 3 com ele mesmo 5 vezes. Então isso é o que vai fazer essa rotina aqui. E aqui nós vamos ter a rotina que vai multiplicar o inteiro, que é o registrador com o resultado do ADC, por 0,392. E como é que eu implementei esse algoritmo aqui? Primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui a sequência aqui, como é que foi implementado ela aqui dentro do código. Então logo depois que eu limpei o registrador de umidade, que vai ter o nosso resultado do ADC, eu carreguei o valor 3 para o registrador M32CD1, que é a primeira casa decimal do número, né? Que vai multiplicar o resultado do ADC. Aí depois eu movi o 9 para o M32CD2, que é a segunda casa decimal, e movi o 2 para o M32CD3, que é a terceira casa a terceira casa decimal. Aqui continua igual, então eu converto o valor de umidade em BCD e ao mesmo tempo eu copio nessa instrução aqui, eu copio ele também para o M31int, que é o inteiro que vai ser multiplicado por 392.
Aqui então ele copia a umidade para o registrador W e copia o valor de W para o M3 int e posteriormente para o BCD BI, para o BCD bin byte baixo aqui, para fazer a conversão desse valor aqui em BCD. Aí aqui eu aguardo um segundo, chamo a rotina de multiplicação. Esses registradores aqui já são os argumentos dessa rotina aqui, dessa subrotina. Esse aqui também. Aí eu apresento o resultado, a parte inteira, somente a parte inteira do resultado, porque não vai nos interessar a parte fracionária aqui, embora essa rotina aqui ela dê a parte fracionária, mas não vai interessar porque o nosso medidor ele vai medir de 0 a 100% em incrementos de 1 em 1%. Então aqui eu chamo a rotina de multiplicação, apresento o resultado, ele vai estar aqui nesse registrador aqui, o M3R int L de low, certo? Que é o byte menos significativo do resultado. Converto ele para BCD, apresento ele no componente N0. Aqui eu faço a mesma coisa de novo, converto ele de novo para BCD e apresento ele no componente J0, que é a barra de progresso. Aguardo mais um segundo, incremento o registrador de umidade e repito o processo. Essa parte aqui foi necessário fazer 2 vezes aqui, porque a minha rotina aqui, que transmite o valor para a tela, ela está convertendo aqui dentro os resultados da conversão BCD para caracteres ASCII. Então isso aqui depois eu vou melhorar, eu vou tirar essa parte aqui de fora, de dentro dessa rotina aqui, vou passar ela aqui para fora e aí não vai precisar fazer 2 vezes, chamar a rotina de conversão do BCD. Então aqui nós temos a rotina de multiplicação. A primeira coisa que ela faz é limpar os registradores de resultado, onde serão armazenados o resultado da multiplicação. E aqui ela faz basicamente o algoritmo que eu usei, é como se fosse uma multiplicação no papel mesmo, que eu vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem melhor. Então tem aqui uma planilhazinha do Excel, onde eu vou multiplicar o número 255 vezes 0,392. Se a gente fizer isso aqui, o resultado que nós vamos obter é 99,96. Então, como é que a minha rotina de multiplicação trabalha? A primeira coisa que ela vai fazer é multiplicar o número inteiro, que é o 255, pela terceira casa decimal aqui do segundo número. Então, isso aqui dá 255 vezes 2, que é 510, e ele vai colocar na seguinte forma. Então ele vai fazer como se fosse aquela multiplicação que a gente aprendeu a fazer no papel, na caneta, na escola. Em seguida ele vai multiplicar o 255 pela segunda casa decimal, que é o 9. Isso dá 2.295, então conforme é o esquema de multiplicação, agora colocamos a partir da segunda casa aqui. E em seguida ele vai multiplicar o 255 pela primeira casa decimal, que é o 3. Isso dá 765, então colocamos aqui. E agora a gente faz as somas aqui e vai chegar nesse resultado aqui. Só que a minha rotina ele já vai somando, então ele faz essa primeira multiplicação aqui, o 255 vezes 2, que dá esse valor.
Aí ele separa lá vocês viram que o resultado aqui, eu tenho o resultado, para a parte inteira eu tenho o byte alto, o byte baixo e um registrador para cada casa decimal. Então aqui ele armazena o 0, o 1 e o 5 em cada registrador. Aí depois ele já vai fazendo a soma. A hora que eu faço essa segunda multiplicação aqui, esse 5 ele já soma com 1 e guarda nesse registrador. O 9 ele já soma com 5 e guarda nesse registrador. Aí ele vai fazer um ajuste desse dígito, porque aqui 9 mais 5 é 14. Então ele vai deixar apenas o 4 aqui nesse dígito e o 1 ele vai incrementar a unidade aqui a parte inteira. Depois ele pega na segunda multiplicação aqui, na terceira, melhor dizendo, onde eu vou multiplicar o 255 vezes 3. Aqui já está somado, aqui já está somado. Aí ele vai somar o 5 mais o 4 que tinha antes, dá o 9. E depois aqui ele faz essa separação. Então se a gente fazer isso aqui dá 0. 6 aqui dá 19. Aí vai um aqui dá 9 e aqui dá 9. Então vocês podem ver que dá o resultado certo. E é isso aqui que a minha rotina está fazendo. Então nessa parte aqui ele vai fazer a multiplicação do número inteiro, que é o resultado da conversão do ADC. No nosso exemplo ali foi 255 vezes a terceira casa decimal. Então ele carrega aqui os valores aqui, o M3 int ele carrega no M1 int e o M32 CD3 no M2 int. Chama a rotina multiplica. Esses aqui são os argumentos da rotina multiplica. E a rotina multiplica aqui, ela nada mais faz do que fazer a soma sucessiva. No nosso caso ali, ele vai somar 255 com ele mesmo duas vezes, porque a nossa terceira casa decimal é 2. A hora que ele chamar para a segunda casa decimal, ele vai somar o 255 com o 255 9 vezes. E depois ele vai somar 3 vezes. Aqui ele faz uma checagem para ver se algum dos valores ali é 0. Se for 0 ele já retorna, porque a multiplicação de um número por 0 é 0. Então voltando aqui, então ele faz essa multiplicação da parte inteira, que é esse número aqui, agora pela terceira casa decimal, que é o 2. Em seguida, ele converte o resultado da multiplicação para BCD. Então ele chama a rotina que faz a conversão, que faz a separação, né, para dígitos de unidade, dezena, centena e assim por diante. E aqui ele vai fazendo as somas. Ele soma a unidade na terceira casa decimal, a dezena na segunda casa decimal, a centena na primeira e a milhar, se tivesse, na parte inteira, que é o que a gente viu aqui. Ele vai somar, lembrando que aqui no começo da rotina nós limpamos todos os registradores de resultado, a parte inteira, a primeira casa decimal, a segunda e a terceira, do resultado da multiplicação. Então aqui ele vai somar 0 com o 0 que tinha antes, 1 com o 0 que tinha antes e 5 com o 0 que tinha antes. Aí feito isso aqui, agora ele vai fazer a multiplicação do número de novo, do 255 agora pela segunda casa decimal. Então ele carrega aqui nos argumentos da função multiplica, chama a função multiplica, converte o resultado dessa subrotina aqui, não função, desculpe, dessa subrotina aqui para BCD. E agora sim ele soma também a unidade com a segunda casa decimal, aí depois a dezena com a primeira, a centena
com a parte inteira agora. Aí ele multiplica o milhar por 10 e soma também com a parte inteira. Que é essa operação que foi feita aqui. Então pegou 255, multiplicou por 9, separou em BCD, nós temos aqui a unidade dezena, centena e milhar, e ele foi somando o 5 com o valor que já tinha no registrador da segunda casa decimal, depois o 9 com o valor que já tinha na primeira, no registrador da primeira casa decimal, depois o 2 que já tinha. Isso aqui tudo é um registrador só, tá, pessoal? Aqui é um registrador só. Aqui eu separei em centena, dezena e unidade só para fins aqui de separação aqui nessas colunas. Então ele soma a unidade aqui, que está aqui, 2.295. Então ele soma, desculpa, centena aqui no valor inteiro, que é isso aqui, que é o registrador M3R int byte baixo, que é o low, aqui L de low, e aqui aí ele multiplica milhar por 10, porque conforme está nessa separação aqui, o 2, que é a milhar aqui do 2.295, ele está na casa da dezena aqui, então ele tem que ser multiplicado por 10 para corresponder à dezena. Então aqui ele vai fazendo isso aqui, aí ele soma esse resultado aqui da milhar por 10 também no byte baixo do inteiro, e aqui ele vai chamar essa subrotina que é a verificação das casas decimais, que ele vai verificar se houve estouro. Então ele vai verificar se o valor da terceira casa decimal é maior que 9. Se for maior que 9, ele vai aumentar em 1 a segunda casa decimal, que é o caso aqui. Por exemplo, aqui não, ele primeiro testa essa casa decimal aqui, depois essa, depois essa. Aqui vai ocorrer 9 mais 5 dá 14, então ele vai manter o 4 nesse registrador aqui, e o 1 ele vai passar para esse registrador aqui que contém o byte baixo do resultado aqui da multiplicação à parte inteira. Então aqui ele vai fazer essa verificação com a terceira casa decimal, depois com a segunda casa decimal, depois com a primeira casa decimal. Então aqui ele faz essa multiplicação, depois ele multiplica a parte inteira pela primeira casa decimal. Então ele vai multiplicar o 255 pelo 5 e vai fazer o processo aqui de novo, converter para BCD, daí vai fazer os somatórios, vai fazer as multiplicações. Agora a centena ele vai ser multiplicado por 10, aqui dá 765, né? Então a centena aqui é multiplicado por 10. Esse aqui nem precisaria, então depois eu vou eliminar essa parte aqui, porque ele nem precisa aqui, porque nós não temos milhar aqui o número máximo aqui que nós podemos ter nessa multiplicação aqui é 255 por 3, que dá 765, então nós não temos o milhar aqui, então não necessitamos desse milhar dividido por 100. Isso aqui já pode ser eliminado. Da próxima compilação aqui eu já vou eliminar isso aqui. Então é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês então isso aqui funcionando na prática. Que foi esse programinha aqui que eu fiz de teste. Então primeiro ele vai mostrar o registrador, o valor de umidade, aqui na tela do registrador umidade, que começa em 0, vai até 255. Então ele pega a umidade, daí ele aguarda um segundo, multiplica por 0,392 e apresenta o resultado
No componente N0, aqui ele também apresenta no N0, então primeiro ele apresenta o valor do registrador umidade, aguarda um segundo, apresenta a parte inteira da multiplicação, também no componente N0, e a parte inteira da multiplicação no componente J0, que é a barra de progresso, aguarda um segundo, incrementa a unidade e faz a operação de novo. Então o que vocês vão ver é isso aí. Tá? Aparece primeiro o valor do registrador umidade, em seguida o valor da parte inteira da multiplicação. Então vamos ver isso na prática agora. Então aí está, conforme foi dito no vídeo. Ele primeiro apresenta o valor do registrador umidade, em seguida ele apresenta o correspondente percentual, e ele apresenta o percentual tanto na barra de progresso quanto no componente numérico, que é o N0. Então, por exemplo, 22 representa 8%, 23 também é 9%, 24 9%, 25, 9, 26 já representa 10%, 27, 10, e assim vai indo. Ele vai fazer essa checagem. Então, comprovando que a rotina de multiplicação está funcionando. Se vocês fizerem no Excel, vão chegar aí, ou na própria calculadora também vão chegar nos valores. Lembrando que ele só apresenta a parte inteira do percentual, ele não apresenta a parte fracionária, ou seja, as casas decimais, porque o nosso sensor ele só vai apresentar a parte inteira de 0 a 100%, com incrementos de 1 em 1%. Então é isso aí, por hoje é só. No próximo vídeo vamos implementar o timer 0, porque vamos fazer a leitura do conversor AD de 1 em 1 segundo, e em seguida apresentar o valor do conversor na tela. Então no próximo vídeo é a configuração do timer 0, e já pretendo no próximo vídeo, depois da configuração do timer 0, já apresentar o sensor de umidade funcionando. Então até lá, pessoal, tchau!